Ataca-se a causa, mas não ataca-se o problema. Essa é a ideia do desenvolvimento sustentável. Mais do que isso, né? Torna uma visão, né? A gente não está falando de educação ambiental, que é um processo transformador que se propõe a defender o desenvolvimento sustentável, propõe uma educação que, na verdade, reforça essa ideia de modelo de consumo. Você fala para as crianças que se elas reciclarem as latinhas de refrigerante que elas tomam, não tem problema, porque elas estão ajudando a natureza. Aí vai na escola, põe um lixo vermelho, um lixo verde, um lixo azul, um lixo não sei o quê, e ensina a criança a jogar cada lixinho dentro do lugar. Perfeito, né? Parece que a criança aprendeu finalmente como preservar o meio ambiente, passa a jogar um lixo em cada lugar. E não para pensar exatamente que o grande mal é justamente a geração de lixo em excesso que ela está produzindo para jogar naquele monte de lixo que está lá. A ideia de que a educação, ela não precisa questionar o modo de vida, basta apresentar soluções viáveis. Planta umas árvores no dia da árvore, está tudo certo. A criança está ajudando o meio ambiente. Passou o ano inteiro quebrando com esse brotinho de árvore na cidade que mora, mas uma vez por ano planta árvore na campanha da escola de educação ambiental. Ou seja, não se discute exatamente o estilo de vida, o modo de vida. Se propõe apenas que ele seja ajustado a alguns padrões ditos corretos, politicamente corretos. Jogar o lixo no lugar certo, plantar umas árvorezinhas de vez em quando. E aí, de novo, uma frase prestada, tá? Dentro dessa realidade, o crescimento econômico e a sociedade de consumo têm sido enfatizados como fatores propulsores do bem-estar social. Também tem transformado a natureza em mercadoria. Porque, olha só, aí vem a lógica. E aí que entra o ecoturismo, perfeito? É o quê? Bom, já que está na moda, já que é politicamente correto, eu se quero abrir uma agência de turismo, o que eu vou abrir uma agência de turismo sustentável? Vou vender para os meus clientes ecoturismo, que é o que eles querem hoje. Então está tudo certo, eu ajudo a natureza. Eu vendo pacotes verdes para conhecer o mundo. Mas aí você vai analisar exatamente como é que é esse pacote e vai perceber que, na verdade, não tem nada de ambiental. O que tem, na verdade, é a natureza transformada em mercadoria. Simplesmente. Poderia ser um museu, poderia ser um evento, poderia ser uma festa, poderia ser qualquer coisa. É a natureza ou é a cultura local que é transformada no produto. E toda a lógica de organização vai em função disso. Porque nós temos um novo produto para vender no mercado. Diante dessa realidade, é que se propõe a ideia de um novo conceito, que foi o conceito debatido em 92, que é defendido pelos ambientalistas mais críticos. Não vou dizer que são melhores, nem piores, são aqueles que estão criticando o próprio conceito que eles mesmos criaram de desenvolvimento sustentável. Quer dizer, é um repensar o próprio conceito, que é a ideia de sociedade sustentável. O que defende os ambientalistas de ponta aí, que estão realmente botando o dedo na ferida? Defende o seguinte, que não dá para partir de uma perspectiva de consenso. Não dá para conciliar desenvolvimento nos moldes que nós concebemos de desenvolvimento com conservação dos recursos naturais. Porque ou você muda uma coisa ou muda outra. Não dá. Mundo globalizado, apostando no mercado, é incompatível com a conservação dos recursos naturais. Não tem como fazer isso. Portanto, propõe uma perspectiva de conflito. É hora de fazer a ruptura. Nós temos que mudar o jeito de pensar, o jeito de fazer negócio, o jeito de fazer a sociedade funcionar. Uma perspectiva de conflito calcado não mais naqueles conceitos, né, de positivismo, mas sim a socialização dos bens, nos existencialismo, do espiritualismo, valores que estão embaixo da sociedade humana. Na afetividade, nas relações entre as pessoas que lideram com o ambiente, outro tipo de funcionamento da sociedade. Propõe esse tipo de nova maneira de pensar. Que nós deixemos a teoria e passamos para a prática, temos que começar a parar de refletir, pensar e realmente transformar isso em ação, parar de refletir, realmente agir, e os interesses a serem valorizados não são os interesses do capital, mas sim os interesses das classes populares. De volta àquela velha tecla, já defendida pelo socialismo ultrapassado, mas a ideia de que nós precisamos atrelar o desenvolvimento ao indivíduo, ao cidadão, às pessoas, às classes populares, e não a uma corporação, a um modelo, né, de mercado, que na verdade valoriza só quem está no poder. E
aí, essa sociedade sustentável, eu vou voltar no ecoturismo já, porque o ecoturismo, na verdade, deveria estar agora sim atrelado a esta lógica. O que propõe a sociedade sustentável, não desenvolvimento sustentável? Trabalhar a perspectiva da sensibilização através da reaproximação com o natural, emocionar-se com a natureza, sentimento de pertencimento à vida planetária, de modo que as crianças, principalmente os adultos também, se for possível, a gente colocou aqui crianças, porque adulto é mais difícil essa transformação, mas as crianças saibam organizar a convivência humana sob a inspiração da lei mais fundamental do universo, a sinergia, a cooperação de todos com todos, a solidariedade, valores que estão aí no mercado competitivo absolutamente em baixa. A ideia de realmente organizar o perceber o mundo e o agir sobre o mundo sob um paradigma, uma ótica diferente do que essa que nós estamos assistindo. E também, aí que vem o mais difícil, num mundo totalmente lógico, racional, positivista, superar essa dicotomia entre racionalidade materialista, entre sujeito-objeto, entre ciência e espiritualidade, entre homem e natureza, entre raças, credos, opções sexuais, entre religiões, entre qualquer coisa. Na verdade, a ideia é tentar encontrar na diferença justamente a semelhança. Dentro de uma diversidade maior, encontrar um equilíbrio das culturas, da civilização, construir um mundo a partir de laços afetivos, exercício da cidadania numa esfera planetária, o conceito de cidadão planetário, não o conceito de um cara que é só ou um consumidor sério, ou um cara enfiado de maneira competitiva no mercado de trabalho cada vez mais acirrado e as relações humanas que são valorizadas. Construir a possibilidade de uma ação política, não esse mundo apático que nós vivemos. Ninguém acredita que mais nada, ninguém muda nada, porque é tão difícil, não adianta ficar falando, deixa para lá, e a coisa vai andando e a coisa continua cada vez pior, justamente porque a humanidade, a sociedade, o cidadão, não percebe mais a possibilidade de uma participação política. Quando eu falo em participação política, não estou falando de política partidária, não. Estou falando realmente de uma participação política na sociedade, transformação, mexer com o conceito de cidadania mesmo. Ela é contrária, antagônica a uma educação, né, a educação que propõe essa mudança, uma educação instrumentalista e funcionalista vinculada aos interesses do capital. Olha só, nós, em qualquer faculdade, não é que não, o que nós fazemos com os alunos, com vocês? Ficamos dando uma educação que é isso, uma educação instrumentalista e funcionalista. Nós estamos formando técnicos. Ou gente para entrar naquele segmento, ou naquele segmento com competição, com capacidade de fazer a diferença naquele segmento. É uma educação basicamente voltada para o mercado. Nós não formamos cidadãos, na maior parte das vezes. Nós formamos trabalhadores. Aqueles trabalhadores que interessam ao mercado de trabalho. É isso que nós entendemos por educação? Ou será que não está fazendo um pouco de cada coisa? Então é isso que eles propõem. É uma educação que também faça com que as pessoas sejam capazes de perceber onde elas estão sendo enganadas, onde elas estão sendo utilizadas, onde elas podem fazer a diferença e fazer a transformação. Que é bastante difícil. Porque aí vem lá as diretrizes, sei das quantas, ensino não sei do que, geografia. As diretrizes, vai enquadrando a possibilidade de educar naquela formação técnica que se espera no mercado, e as diretrizes de cima para baixo, os interesses realmente do grande capital. Tá, aqui dá para pular, falei. Isso aqui é legal, olha só. Quando a gente fala nessa educação transformadora, nós estamos falando de uma educação que possa desenvolver um processo educativo, né, contemplando tanto o conhecimento científico, que é importante, quanto os aspectos subjetivos da vida, que inclui representação social, imaginária acerca da natureza, relação do ser humano com ela. Ou seja, de alguma forma, e aí o pessoal da geografia tem isso um grande valor, trabalhar os vínculos de identidade com o entorno socioambiental. É aquela ideia de transformar espaços em lugares, debate bastante caro com geógrafos, como é que tem as relações de fato naquele entorno no qual você vive, como é que você transforma esse entorno. Somente quando se inclui sensibilidade, emoção, sentimentos e energia, se obtém mudanças significativas.